muito bonita, inclusive, tá bem bacana a arte. Vou começar pelo Natan, tá? Natan, para você, quem é o 10º melhor jogador da temporada passada? O 10º jogador da France Football, quem deve ser e por quê, cara? O belga Thibaut Courtois, porque pelo simples fato de, com todo respeito, ele é goleiro. E eu levo muito em Para você, consideração também. Pode para você, dizer. o Courtois fica com essa posição, né? Isso, eu levo muito em Assim, consideração. pode falar, Natan. Não Pronto, se eu prive de levo muito falar. em consideração a questão da importância do goleiro para o seu clube. O Courtois, ele salvou o Real Madrid muitas vezes. Muitas vezes. Mas se eu for parar para pensar, o Courtois para o Real Madrid, ele foi tão necessário como o De Gea para o Manchester United, por exemplo. Para mim, não. Para mim, o De Gea foi o melhor jogador do Manchester United na temporada passada, sem sombra de dúvidas. Salvou a equipe de resultados piores, inclusive na Champions, porque tudo bem que o Cristiano fez os gols decisivos lá, mas muito se não fosse ele, o United teria tomado mais gols e os gols do Cristiano acabariam sendo irrelevantes. Então, eu levo muito em consideração essa questão da importância. O Real Madrid, ele foi importante para o Real Madrid? Foi. Mas eu acho que ele não foi tão o goleiro mais importante do mundo para o seu clube, como o Neuer foi em determinado momento, tanto que chegou a ser cotado como o melhor do mundo. Então, por esse motivo, o Courtois fica na minha 10ª colocação. Perfeito. Isaac, para você, quem é o 10º colocado? Vendo aqui os nomes, eu também vou seguir na mesma linha do Natan, Courtois. Foi importante ali para o Real Madrid, para se manter vivo, no momento que as tantas questionadas do sistema defensivo um pouco vulnerável no mata-mata do Real, e ele manteve o Real vivo ali, os adversários não acabaram aproveitando os momentos que tinham um certo domínio sobre o Real. E também eu faço na linha que ele foi importante do Real Madrid, mas não o mais importante. Cara, nesse momento que eu falei que eu ia cometer uma incoerência com o Courtois. Eu acho que o Courtois, durante a temporada, ele jogou mais e ele foi mais importante para o Real Madrid, para o título do Real Madrid, do que muitos jogadores que nessa lista estão. Só que por que eu vou botar ele em 10º? Eu vou botar o Courtois em 10º porque eu acho inconcebível um goleiro ser eleito o melhor jogador do mundo. Eu acho inconcebível isso. Eu acho que tem que haver um prêmio, assim como o The Best já faz um prêmio pro goleiro, em que ele concorra com os outros goleiros. Porque, cara, o goleiro, ele tá ali para evitar o gol. Ou seja, o goleiro ele é a antítese do jogo. E aí eu não estou falando da importância do goleiro. Eu não tô falando, se não é o Courtois, por exemplo, o Real Madrid ele não chega à semifinal da Liga dos Campeões. O Courtois faz uma final da Champions que talvez seja a maior atuação de um goleiro que eu vi na vida. É um absurdo que ele agarra naquele jogo. Mas chegou um momento naquele jogo que a certeza que todo mundo tinha aqui não ia entrar. A bola não ia entrar. O Liverpool podia Aquele fazer o que primeiro fosse, a bola tempo, não ia entrar. Cara, assim, é um absurdo. Só que eu sou contra o goleiro como como ser o melhor do mundo. Porque eu acho, de fato, que ele é a antítese do jogo. Então, eu acho que ele está lá para evitar o que a gente quer ver, que é o gol. Então, eu acho que não cabe um goleiro melhor do mundo. Então, vou botar o Courtois em 10º, mas não tirando o mérito dele na temporada. Inclusive, é o melhor goleiro do mundo, com muita sobra, e vai ganhar o prêmio Luva de Ouro do The Best, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas. Passamos o 10º colocado, a gente já botou o Courtois aí, eu falei que a arte ia ser interativa para vocês, a gente está fazendo essas artes interativas, vai fazer cada vez mais para vocês. O Courtois já entrou aí na 10ª colocação, e aí a gente vai votar na 9ª colocação, e dessa vez o Isaac vai abrir. Isaac, para você, quem é o 9º? E, cara, essa lista é muito difícil de fazer, porque eu estava olhando aqui e já estava quebrando a cabeça para tentar ver aqui quem era para eu colocar em 9º. Isaac, você, quem é o seu 9º colocado? Vendo a lista aqui, duro, né? Eu também acho que eu vou cometer um certo crime. Não sei com os votos de vocês, né? Eu vou colocar o Som, porque ele começa a temporada ali um pouco abaixo devagar do Tottenham, e depois ele vai ali crescendo aos poucos, quando o Conte começa a encaixar o time, e aí ele faz toda a diferença, né? Que é o impacto, o entendimento com o Harry Kane, né? Fazendo bem o que o Son sabe fazer, aquelas diagonais, os smarts, enfim. Esse é o meu voto. O Som, então, entra para o
para o Isaac, que é o nono colocado. Então, agora vem o nosso querido Natan para dar seu voto. Natan, antes de você dar seu voto, só pedir um instantezinho para trazer, né, as mensagens aqui do nosso chat. O nosso cobrador de churrasco, cara, que bom ter você aqui. Você é um dos parceiros do Esporte Sem Pauta já. Sabe que você é muito querido. Obrigado por estar aqui com a gente, por interagir com a gente. Ele mandou, boa noite, esse ano ninguém tira a bola de ouro do Benzema. Eu acho que a gente vai concordar no final dessa lista, tá? E ele mandou outra mensagem, né, que é só o que ele fez contra o City naquela semifinal já valia o prêmio. Cara, assim, não só a semifinal, né? O Benzema jogou muito, todos os jogos, talvez a final tenha sido o jogo que o Benzema menos jogou, mas aí você teve o companheiro dele para salvar o Real Madrid, mas assim, foi uma temporada incrível do Karim Benzema. Natan, para você, quem é o Isaac votou no som, e para você, quem é o nono colocado e por quê, cara? Pode ser até um pouco incoerente o que eu vou colocar, mas eu vou tentar explicar. Eu vou colocar o De Bruyne, me julguem, mas eu vou colocar muito pelo fato de ele não ter tido a mesma importância que ele já teve para o Manchester City na temporada passada. O De Bruyne já foi um jogador muito mais importante para o Manchester City, especialmente naquele começo lá da 2018, 2019, enfim. Ele, mesmo não ganhando em 2019, ele foi muito importante, mas eu acho que nessa última temporada, o Manchester City ele foi um time muito coletivo. Eu acho que foi talvez a temporada mais coletiva do Manchester City, essa segunda parte da temporada de janeiro, especialmente de janeiro até ali junho, julho, foi um time muito coletivo. Então eu acho que devido a esse fato do Manchester City em si não ter precisado dar tanto, precisou, obviamente, ele é um jogador, um dos melhores do mundo, tanto que está aqui nessa discussão. Mas muito pelo fato dele não ser tão necessário como já foi em outros tempos. Então, nesse caso, eu estou levando muito em consideração isso, eu vou colocar ele na minha nona colocação. Na nona colocação, então, pro Natan, vai o De Bruyne. Cara, e agora é aquilo, né? Ficou para mim decidir. Cara, eu vou cometer, como diz o Natan, né? O Isaac, cometer crimes agora. Cara, eu vou ficar com o Son nessa nona colocação. Eu entendo que a temporada do Son foi algo assim estratosférico, é um negócio absurdo, né? Só que no final das contas, eu acho necessário que as conquistas coletivas também acompanhem os números, né? E o De Bruyne teve algumas conquistas coletivas em que ele foi o melhor jogador do Manchester City, se não na Champions, que eu acho que o Foden, inclusive, foi mais importante que ele em determinados momentos, mas ao longo do ano o De Bruyne foi muito bem, né? O Hudson, por exemplo, ele termina a temporada 2022, né? No campeonato inglês ele faz 23 gols, ele dá 9 assistências, ele é extremamente importante, inclusive nos jogos mais decisivos do Tottenham na temporada contra os rivais diretos na vaga para a Champions League, e ele é responsável em colocar, enfiar o Tottenham nessa Champions League, coisa que ninguém mais esperava no início da temporada. Então eu vou ficar com o Son nessa, né? Apesar disso, eu fico com o Son nessa, porque para mim o De Bruyne tem as conquistas coletivas, que eu vou explicar daqui a pouco quais são, e por que eu fico com ele nessa posição. Então, nesse caso, né, a gente tem a primeira decisão do nono colocado, que entra o Son, entra na nona colocação, já colocado, né, deixa eu especular. O Son, nono colocado, a gente vai para o oitavo, e cara, quanto mais essa lista avançar, mais difícil vai ficar para a gente votar. Eu vou começar nessa, né? O Natan já começou um, o Isaac começou outro, eu vou começar essa. Na nona colocação, eu vou de Kevin De Bruyne. E aí o Kevin De Bruyne já entra, né, na oitava colocação, já que leva o voto do Natan já. Então o Kevin De Bruyne já entra. Vou pedir, inclusive, o Isaac, depois, Isaac, para você dizer quem você votaria em oitavo, se é o Kevin De Bruyne ou não. Você tinha outro, e aí você já vota para o sétimo lugar. Mas por que eu vou botar o Kevin De Bruyne? Como eu falei, os números dele e os números do Son são muito parecidos, inclusive, na temporada. Mas eu acho, de fato, que, apesar das conquistas, eu acho que o Kevin De Bruyne, ele careceu aparecer em momentos mais chaves, digamos assim, da temporada. Por exemplo, a semifinal contra o Real Madrid, apesar dele não fez um jogo ruim, mas eu esperava mais nos dois jogos do De Bruyne. Tá bem também que ele teve alguns problemas de lesões na temporada, né, que atrapalharam o rendimento dele. Mas eu acho que mais para frente essa lista, alguns nomes vão pesar, inclusive nessa questão de números e pontos individuais, e que foram melhor que o Kevin De Bruyne. Então eu vou ficar com o Kevin De Bruyne também, que leva o Kevin De Bruyne já para
para essa posição. Isaac, você já pode dizer quem você votaria para oitavo, se era o Kevin De Bruyne ou não, e já passar para o voto do sétimo colocado. De Bruyne seria meu voto para o sétimo. Em oitavo, eu ia colocar o Mané, que por algumas listas aí que eu vi vazando, colocar em segundo, eu falei, aí tem um certo exagero. O Mané também ele começa a temporada ali abaixo do trio ali que estava jogando no Liverpool. O Diogo Jota, o Salah e o Mané. Aí quando o Mané passa a jogar de falso 9, ele é totalmente outro. E aí o Liverpool cresce, e aí ele naquele momento, para mim, não era do time, já que o Salah estava em queda técnica. Então o Nathan já volta no Salah para sétimo, né? Leva para sétimo o Mané, né? Com essa adendo que ele votaria para oitavo, mas leva para sétima colocação. Nathan, você vai de Mané nessa colocação ou você tem outro nome, outra indicação? Na sétima colocação, né? Sim. Pronto, eu vou de Mané também, porque pelo que o Modric... Eu fiquei na dúvida nesse caso entre o Modric e o Mané, mas eu vou ficar com o Mané nessa colocação, muito porque eu achei que... Eu vou comparar o Modric, que era a minha dúvida. O Modric eu achei ele bem mais importante para o Real Madrid na temporada, com aqueles gols decisivos, aquelas jogadas decisivas na Champions, especialmente, mas muito também pelo fato do Mané ter começado a temporada um pouco abaixo, como o Isaac falou. Então eu acho que desse fato ele poderia ter apresentado mais, claro, taticamente, ao meu ver, ele era o jogador mais importante do Liverpool, fazia a parte tática muito bem, mas eu esperava mais dele na temporada. Então eu vou ficar com ele nessa sétima colocação. Sétima colocação para o Mané. Meu voto não seria o Mané nessa posição. Eu acho, inclusive, que o Mané ele jogou mais do que o Salah, como o Isaac salientou, né? A partir do momento que ele passa a atuar como falso 9, para mim, ele jogou melhor do que o Salah, inclusive. Então, eu ficaria com o Salah nessa sétima colocação. Então, já vou levar o nome do Salah para a sexta colocação. E aí, explicar, né? Para mim, o Salah, ele é, de fato, ele é o artilheiro do Liverpool, faz 23 gols na Premier League. É um dos artilheiros da Premier League, é muito importante em determinados momentos da Champions, mas para mim faltou muito do Salah na reta final, inclusive na final, o que o Salah perde de gol na final é um caminhão, é uma grandeza, por exemplo. Então, assim, eu acho, inclusive, que ele ficou para trás, como eu falei, do próprio Mané na temporada, acho que o Mané foi melhor que ele na temporada, então vou ficar com o Salah, até porque, mas daí, da quinta, do top 5, né, tem alguns jogadores que eu acho que o Salah não chegou no nível, e aí você vai ter o Modric, Lewandowski, Vinícius Júnior, Benzema, então acho que aí é o máximo que o Salah chega, mesmo tendo feito uma temporada excelente, vai ficar perto do companheiro de ataque dele para mim, e aí eu já pergunto a você, Nathan, para você quem é o sexto colocado, se você vai de Salah também, eu tenho outro nome. Como eu tinha dito, a minha dúvida era entre Mané e Modric, então nesse caso eu vou colocar o Modric na sexta colocação, pelo fato de que, por mais que ele tenha sido extremamente importante para o Real Madrid nos momentos decisivos, é como o Mané, eu também esperava mais dele, mais assistências, até mais gols, mais é um jogador que também, devido à idade, já está chegando ao seu fim de carreira, mas ainda em alto nível, muito alto nível, então nesse caso ele merece aí a minha visão na sexta colocação de melhor jogador do mundo. E aí ficou no colo do Isaac essa escolha bem facinho, Isaac, para você. Salah ou Modric? Vou botar o Modric aí, né? Eu não reconheço que ele fez uma belíssima temporada, mas porque com o Salah eu tenho algumas coisas assim que me incomodaram, certamente, nas escolhas individuais. Para mim, ele foi o melhor jogador da Premier League, e não o De Bruyne, pelo que ele jogou em boa parte, porque se aproveitaram muito ali daquela reta final, e o De Bruyne só veio jogar justamente na segunda metade, quando o Salah caiu. Para mim, o recorte como tudo foi o De Bruyne. O Salah merecia muito mais aquele prêmio da Premier League do que o De Bruyne. Com todo respeito, eu gosto do De Bruyne, eu amo o De Bruyne, um dos melhores times que eu já vi jogar, mas para mim o Salah merecia muito mais prêmio, né? Na sexta eu vou ficar com o Modric. Cara, eu só tenho uma coisa a dizer nesse momento, que é alô, Polícia Federal, por favor, bater na porta do Esporte Sem Pauta, cometeram um crime de botar o craque Lucas Modric na sexta colocação. Cara, confesso que eu esperava o Modric mais pra frente, tá? E aí eu já vou levando o voto do Salah, né? Não vou votar na quinta posição, porque eu já levo o voto do Salah pra quinta.
colocação, mas, cara, eu achei que o Modric, de fato, ia estar um pouco mais à frente nessa lista. Confesso que fiquei um pouco surpreso. Para vocês, quem é o quinto colocado, já que eu já levo o meu voto no Salah para a quinta colocação? Só para explicar, né? Porque eu achei que o Modric ia ficar à frente, né? Eu acho que o Modric, em determinados momentos dos jogos, o Modric era um cara que era mais importante ali no meio-campo para fazer essa ligação entre Vinícius Júnior e Benzema, inclusive em jogos em que o Benzema estava extremamente marcado, que o Vinícius Júnior era o desafogo da equipe. Eu acho que quem era fundamental para isso acontecer era o Modric, que era o cara que acionava o Vinícius Júnior nessa passagem. Inclusive o Modric, em muitos momentos, se aproximando mais do ataque, o Modric que talvez tenha até evoluído nesse sentido, né, já nesse estágio da carreira, com alguns gols extremamente importantes, inclusive em mata-matas. Então, assim, eu ficaria com o Modric um pouco mais à frente, mas entendo, né, quem coloca o Modric nessas colocações, porque, como eu falei, o top 5 aqui é a dureza para você votar. Tirando o primeiro lugar, que para mim é fácil, o resto aí é uma briga de foice no escuro. Natan, para você, quem é que você vota na quinta colocação? Eu já levo o Salah. Quem é que você vota? Pronto, eu também vou seguir a sua linha de raciocínio, eu vou colocar o Salah, muito pelo fato dele ter sido o artilheiro da Premier League, né, com 23 gols. Foi, para mim, concordo com o Isaac, o jogador mais importante, o melhor jogador do campeonato. E começou com aquela temporada passada avassalador, jogando muito, continuou, chegou na Champions jogando muita bola. Infelizmente na final não conseguiu fazer os gols, perdeu muito gol. Eu acho que vem sendo um problema do Salah essa questão de chegar no momento decisivo e não conseguir render o mesmo que ele rende numa temporada regular, num campeonato de pontos corridos. Então eu acho que falta um pouco isso nele, por isso eu estou colocando ele na quinta colocação, mas como um mérito, não como um demérito, porque para mim ele também, concordo com o Isaac, que ele foi o melhor jogador da Premier League, então eu vou ficar com ele nessa quinta colocação. Cara, eu acho que você foi perfeito nesse comentário que você acabou de fazer, nessa questão do mérito ou demérito. Eu acho que aqui não tem demérito nenhum, você colocar qualquer um. A gente está falando dos 10 melhores jogadores do mundo. Então, assim, você ficar em 10º, você ficar em segundo, você ficar em primeiro, claro, o primeiro é o melhor jogador do mundo, mas você está no top 10 do mundo na sua profissão, é algo absurdo, assim. Eu acho que não tem demérito, né, nessa questão de melhor do mundo. Então, assim, acho que você foi perfeito nesse comentário. O Salah tá em quinto, tem nada de demérito, só quer dizer que tem 4 caras à frente dele, que a temporada foi um absurdo, e a gente vai quebrar a cabeça agora para decidir quem é esses 4. Isaac, para você, Isaac, quem é o primeiro da brincadeira aí do top 4 para você? Quem é o primeiro, no caso, o quarto colocado, tá? O quarto, né? Isso aí. Caramba. O primeiro a gente pode pular. O primeiro não. O primeiro é aquela lista que já entrou morta, inclusive. Eu aposto meu salário, tá, François? Você não tem a coragem de fazer isso e tirar desse cara o prêmio. Quarto eu vou colocar o Lewandowski. Porque já estava ali na fase artilheira, né? Foi o monstro que ele fez na última temporada, batendo mais uma vez recorde da Bundesliga, antes de deixar para o Barcelona, né? E me pega mesmo assim a questão da forma como ele saiu ali, né? Esse talvez e para vir para o Barcelona, graças a Deus temos ele agora. Esse goleador que a gente estava precisando de um cara diferente, né? Botaria por esses motivos, né? Já que também teve ali algumas coisinhas com o Naves, não certo incomodou, mas dentro de campo ele correspondeu ali. Cara, eu não consigo colocar o Leva agora. Cara, só por clubes o Lewandowski fez 50 gols e 7 assistências. O cara fez, juntando clube e seleção, né? Tem mais de 65 participações de gols. Assim, é uma temporada incrível. Inclusive, faz 35 gols na Bundesliga, né? 13 gols na própria Champions League. Além de, como eu falei, contribuir com muitas assistências. Na seleção também jogou muito bem, fez muitos gols. Então, assim, fica pesado para o Leva. Então, eu não vou colocar o Leva agora. Eu vou... Cara, o pior que agora é aquela hora que você tem que olhar quem tá aqui, né, na brincadeira. Falei em não colocar o Leva, mas aí o cara olha para os outros 3 que tá aqui, e aí a brincadeira fica um tanto quanto pesada. Cara, é complicado. Eu vou acompanhar o relator, viu? No final das contas, eu vou colocar o Leva. São 67 gols,
É uma porradaria de atuações, mas vou colocar o Leiva para não ser incoerente com um detalhe, né? Eu falei que também só números não contariam, tem que ter as questões de coletivas. Acho que o Leiva, ele vence de fato o prêmio de... Ele vence a Bundesliga, por exemplo, com o Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique vencer a Bundesliga é como o PSG venceu o Campeonato Francês, não faz mais que a obrigação. Mas mesmo assim, eu vou ficar, porque os outros 3 nomes que estão aqui na lista, para mim, estão à frente dele. E aí é aquela hora, né, que você argumenta que vai votar em alguém, olha para frente e diz, ih, cara, parece que deu errado. Então eu vou ficar com o Lewandowski na 4ª colocação, e aí o Nathan se vira aí para abrir o top 3. Pronto, eu já ia colocar o Leiva mesmo, então vamos que vamos. O top 3 eu vou Facilitei. Pronto, o top 3 eu vou colocar o Vinícius Júnior na 3ª colocação. Muito também, é porque eu geralmente coloco um em uma colocação já me baseando no próximo. Então, não sei se isso vai ser um problema eu comentar sobre isso, mas o Mbappé, ele foi absurdo, né? Absurdo. A gente pegar o recorte dele nessa temporada é uma piada. Mas se a gente pegar o recorte dele dessa última temporada, o que ele fez foi colossal. O Mbappé fez 42 gols na temporada, 27 gols no Campeonato Francês, é muita coisa. Fez 8 gols na Champions League, muitas vezes colocou o PSG na briga. Por exemplo, aquele primeiro jogo das oitavas, o PSG bateu e não fez o gol. O Mbappé numa jogada genial, passando no meio de 2, por exemplo, e batendo pro gol, uma bola até defensável pro Courtois, acabou não defendendo. Então eu acho que muito por essa genialidade que ele teve na temporada passada, eu vou colocar ele, já adianto, vou colocar ele como segundo, e o Vinícius Júnior vai ficar em terceiro. Acabei falando mais do Mbappé do que do Vinícius, mas voltando pro Vinícius Júnior, ele está em fase de crescimento, está em fase de evolução, tá no caminho certo, e evoluiu muito, ajudou bastante o Real Madrid no título, fez o gol do título, mas eu acho que falta mais números para ele. Eu considero muito números também, eu acho muito importante considerar o que o jogador deixa registrado. Então, nesse ponto, eu vou colocar o Vinícius Júnior com um asterisco de potencial, de melhoria, até para ser o melhor do mundo. Mas nessa comparação desse recorte do começo do ano até agora, eu vou ficar com o Vinícius Júnior na 3ª colocação e já adianto a minha segunda, que é o Mbappé. Para não ser incoerente, né? Só um minutinho, né? Aproveitar para trazer o comentário do Cobrador Churras, que mandou que o top dele para ele é Benzema, Haaland, Lewandowski, Phil Foden, Salah, Courtois, Mbappé, Vinícius Júnior, Messi e Mané. Cara, só lembrar ele, né? A gente tá fazendo um recorte só da temporada passada, não sei se ele mandou já com essa temporada também, né? Pelo impacto que o Haaland tá tendo nessa temporada, apesar do Haaland já ter jogado muito na temporada passada, né? Mas para mim a gente não colocou porque ficava meio inconcebível, né? Você colocar o Haaland que fez uma temporada na Champions League, não o Haaland, mas o Borussia Dortmund, muito decepcionante, como vem sendo essa também, né? Mas decepcionante. Aliás, essa não, né? Como foi a passada, muito decepcionante. Então, só para exemplificar. O Nathan votou no Vinícius Júnior para ser colocado, e aí eu vou votar para jogar a bomba no colo do Isaac, porque eu sou muito amigo do Isaac, né? Na sexta-feira à noite, 11 da noite, é sempre bom você vou jogar uma bomba para um amigo. Cara, eu vou votar no Mbappé na 3ª colocação e vou argumentar tentando induzir o voto do Isaac, já, inclusive. Cara, eu vou votar no Mbappé por muito do que votou no Lewandowski. Os números são fenomenais. Os números são estratosféricos, né? Um cara que fez, como você salientou, são 42 gols. Só que, para mim, eu acho muito inconcebível um atleta que ele ser segundo melhor do mundo, tendo caído nas oitavas de final da Champions League. E aí eu até levo em consideração o seu argumento, Nathan, a questão do que ele fez 2 jogos fantásticos. O Mbappé faz 2 jogos incríveis, se por ele mesmo ele tinha tirado o Real Madrid, tá? Pelo jogo que ele fez, ele merecia passar. Só que aí ele esbarrou no Courtois, como a gente falou, é um goleiro excelente, e uma má fase, não má fase, mas o Neymar, que não estava no seu melhor, vinha com alguns problemas de lesões também. O Messi não tinha se adaptado totalmente ainda ao PSG, então ele esbarra também na questão da equipe, né? O PSG que era o Globetrotters e continua sendo hoje muito mais por conta dele, inclusive, né, ironicamente. Mas assim, como eu falei, para você ser melhor do mundo, ou para você estar, né, quanto para você estar nessa lista, inclusive ainda mais à frente,
eu acho que é muito importante a soma dos números com as conquistas individuais e com a sua importância nas conquistas individuais. O PSG, por exemplo, ele ganhou o campeonato francês com o Mbappé sendo artilheiro, mas isso é meio corriqueiro, né? Já o Real Madrid, por exemplo, ele é campeão de La Liga, ele é campeão da Champions League. E se não tem o Vinícius Júnior, eu não tenho a menor dúvida que o Real Madrid não conseguiria sequer estar nessa briga, né, para ser o campeão. O Vinícius Júnior, por exemplo, eu só trazendo aqui o mata-mata do Vinícius Júnior na Liga dos Campeões. O Vinícius Júnior nas oitavas de final dá uma assistência contra o PSG, que é o que salva o Real Madrid, né, resgata o Real Madrid. Na semifinal, ele dá 2 assistências para o Benzema contra o Chelsea, lá em Londres, quando o jogo estava muito enjoado para o Real Madrid. Na semifinal, ele dá uma assistência, faz um gol que é um gol espetacular, o gol que ele faz. É aquele gol que ele dá uma arrancada contra o Fernandinho, que ele aposenta o Fernandinho na Europa, naquela arrancada, é um gol incrível. A reação do Guardiola, aquele gol, é uma das coisas mais legais que tem. Quem puder botar lá, Vinícius Júnior Guardiola, a reação. É maravilhosa a reação do Guardiola. O Guardiola percebe que deu M quando o Vinícius arranca. O Vinícius, a bola entra no Vinícius, ele faz, vai dar errado demais. Acaba dando, assim, maravilhosa a reação dele. E o Vinícius Júnior, na final, faz o gol do título. Então, assim, e aí também, por falar em números, né? São 22 gols, são 16 assistências, também são números muito fora da curva de um menino que ascende ao futebol mundial. E para mais dos gols, e para mais do que os gols das conquistas, em muitos momentos em que o Real Madrid teve afundado, né, em alguns jogos, teve afogado em alguns jogos pelos adversários, o Vinícius Júnior foi esse cara que resgatou o Real Madrid. Era muitas vezes a válvula de escape do Real Madrid, como eu falei no começo, o Modric acionando muito o Vinícius Júnior, para o Vinícius Júnior tentar trazer o Real Madrid de volta para os jogos, e aí que se pontue também o Rodrigo, quando entrava, tinha muito esse papel. Mas o Vinícius Júnior, na maioria das vezes, era esse cara que tem que puxar o Real Madrid, era esse cara que desafogava o Real Madrid, era o cara de dar o gol, dar assistência para o gol que trazia o Real Madrid de volta para a partida, fazer o gol de empate ou da vitória da equipe. Então, assim, para mim o Vinícius Júnior foi muito importante nesse quesito. Então, eu vou de Mbappé para a terceira colocação. E o nosso querido Isaac, que se resolva para saber quem é o terceiro colocado. Você me convenceu a votar no terceiro Mbappé, acho que também é uma pena. Ainda bem que eu convenci, tá? Porque foi 5 minutos de argumentação aqui, eu estava sem voz. Porque a minha coisa seria diferente aí, se não fosse a nossa coerência, esse top 3. Mas esse que o Mbappé em terceiro também é a questão da eliminação da Champions pesou muito, apesar que o mata-mata dele foi muito bom. O PSG coletivamente acho que fez o seu melhor jogo, já que não estava entregando tudo que se imaginava contra o Real Madrid, acabou dando as alguns detalhes, com o pênalti que o Messi perde no Bernabéu, e aquela meio que falha do Donnarumma ali muda completamente o cenário. Segundo, eu ia ficar com o Vinícius Júnior, acho que o impacto dele na temporada, tanto em La Liga quanto na Champions, foi fundamental, espetacular, para confirmar o momento de evolução dele, que já toda semana estava sendo destaque, sendo falado, e no final ele acabou decidindo ali a Champions. Foi importante ali para coroar a belíssima temporada. O entendimento dele do jogo com o Benzema foi espetacular. E aí, cara, assim, como o Nathan já leva o voto dele para segundo colocado, o Vinícius Júnior, como eu já argumentei sobre isso, comparando o Mbappé com o Vinícius Júnior, então meu voto está muito direcionado, todo mundo sabe quem é, né? O voto para a segunda colocação, o meu voto é o Vinícius Júnior. Então eu vou perguntar ao Isaac, para ele, quem é o segundo colocado, mas o Vinícius Júnior já entrou aqui, e consequentemente a gente já tem o primeiro colocado, que é o Benzema. A gente vai argumentar aqui os três sobre por que o Benzema deve ser o melhor do mundo, claro, o melhor do mundo da France Football, mas para mim o Vinícius Júnior é esse segundo colocado. E Isaac, você que não falou sobre o segundo, já tinha esse voto aqui decidido do Vinícius Júnior. Você decide não, né? Você argumenta porque acha que o Vinícius Júnior devia ser o segundo, e porque o Benzema tinha que ser o campeão, claro. Já era, né? Essa chafeta já nasceu morta, como a gente falou. Para você, por que o Benzema deveria ser o melhor do mundo? Porque para mim o que fez ele ser o melhor do mundo foi o impacto na mata-mata da Champions. Foi algo surreal. Para mim estava ali pau a pau com o Salah
Só que ele está normalmente no salário e baixo rendimento, e o Benzema ele dispara, né? O cara que fez toda a engrenagem coletiva do Real funcionar, por ser esse cara que gera o jogo, faz os link plays ali com os meios atacantes, o próprio Vinícius Júnior. Tanto que seria que jogos que o Benzema não estava, o Real sentia, né? E aí ficou mais ali bola no Vinícius Júnior, né? E aí, quando ele está em campo, as coisas fluem diferente. E essa conquista aí vai ser muito merecida para coroar a temporada. E, enfim, né, ele tem o reconhecimento que ele deve, já que outras temporadas ele ficou meio que ofuscado ali com o fator do Real ainda ter o Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, ele jogava bem. Para você, Nathan, por que o Benzema é o primeiro colocado da lista da France Football? Como eu já havia falado bem no início da live, foi o jogador mais decisivo da temporada, foi um jogador extremamente decisivo. Quando pega, como eu estou usando muito esse argumento, ele pegou a bola para ele e disse: eu vou decidir, eu vou ganhar jogos. Contra o Chelsea foi assim, contra o PSG foi assim, contra o Manchester City foi assim, quando pegou o pênalti para bater, o pênalti decisivo, que ali muitos jogadores até poderiam tremer, ele foi bem tranquilo, bateu bem tranquilo na prorrogação. E na final não fez seu gol, mas também jogou bem. E fora a La Liga que ele fez, né? Também bem compreensível que ele seja o melhor do mundo. Bem compreensível não, é bem justo e até mais do que merecido que ele seja o melhor do mundo. Então Benzema na primeira colocação, sem sombra de dúvidas e com sobras. Cara, para mim também o Benzema, e a gente tá vendo aí, né, a lista completa do nosso top 10 de esportes sem pauta dos indicados à France Football. Ficou, né, o Courtois em 10º, vou pegar minha filhazinha aqui, tá? Courtois em 10º, o Son em 9º, Kevin De Bruyne em 8º, Mané em 7º, Modric foi o sexto colocado. Na quinta colocação, Mohamed Salah, Lewandowski em 4º, Mbappé em 3º, Vinícius Júnior em 2º, a dupla do Real, né? Vinícius Júnior em 2º e Benzema na primeira colocação. O Benzema deve ganhar o prêmio, né? Como a gente falou aqui. E aí, só para argumentar, porque eu também votaria no Benzema. A gente está falando de um atleta que em La Liga jogou 32 jogos, fez 27 gols, 12 assistências. Na Champions League, 12 jogos, 15 gols e 2 assistências. O cara ficou a um triz de bater o recorde do Cristiano Ronaldo na Champions League. Muito decisivo, fazendo gol em todas as fases de mata-mata da Champions League, menos na final. Inclusive, acaba a temporada só pelo Real Madrid com 46 jogos e 44 gols e mais 15 assistências. São 59 participações de gol. Um cara que ele tinha uma taxa de conversão de 18%, beirava ali 18%, pulou para 26%. Taxa de conversão, taxa de participação também aumentou muito. O cara é muito influente em todas as fases do jogo do Real Madrid. Inclusive, extremamente importante para esse crescimento dos meninos do Real Madrid. Se em determinado momento o Benzema foi filmado, foi flagrado naquela pilantragem contra o Vinícius Júnior, né, de não tocar para o Vinícius Júnior e tal. Nessa temporada ele se mostrou, de fato, um companheiro, de fato, um atleta experiente, ajudando os jovens a crescerem. E aí não só o Vinícius Júnior, você pode pegar o Rodrigo, o Valverde, todos os jogadores, o Camavinga, por exemplo, todos eles cresceram muito por causa da influência do Benzema. Então, assim, o Benzema é, de fato, o melhor jogador da UEFA na temporada e merecidamente fica com o prêmio. Essa é a nossa estafeta. Aquela fotozinha, né, para sair no Instagram, todo mundo agora, aquele print que vai para o Instagram. Isaac, você também? 1, 2, 3 e foi nosso top 10, né? Inclusive,